Então, estamos ao vivo e aí a gente vai para a segunda parte de termodinâmica, tá? Segunda parte. Então, se você reparar, professor, mas aqui está começando pelo número 9. Essa aula aqui é uma continuação da primeira aula de termodinâmica, tá? Na primeira aula eu termino no tópico número 8, portanto, aqui é a continuação, tópico número 9, tá? Muito bem, então a gente vai estudar agora ciclos termodinâmicos. A pergunta é, por que a gente estuda ciclo? Bom, na verdade, o que a gente quer, né, sempre é acertar a questão da prova, tá? Então, para acertar a questão da prova, a gente precisa saber alguns conceitos, né, de ciclos termodinâmicos, porque é comum, pode cair questões envolvendo o ciclo, tá? E normalmente, as questões de termodinâmica são questões teóricas, tá? Então, por exemplo, ele solta uma afirmação e aí você vai ter que julgar se essa afirmação é verdadeira ou falsa, tá? Então, para isso, você vai precisar saber alguns conceitos. Esta aula aqui, ela é muito conceitual. Ela não é uma aula difícil no sentido de que o conceito para entender é difícil. Não. Ela pode ser uma aula um pouco chata, é porque são vários conceitozinhos que vocês vão ter que saber, tá? Os conceitozinhos são fáceis, mas são vários. Então, isso aí pode dar um pouquinho de... deixar um pouquinho, né, para você aprender um pouquinho mais trabalhoso, tá? Bom, então a gente estuda ciclo porque as máquinas operam em ciclos, tá? Então a gente está interessado em entender como é que funcionam as máquinas térmicas e as máquinas frigoríficas. Como as máquinas elas operam em ciclos, a gente vai estudar o ciclo. Muito bom. O que caracteriza um ciclo termodinâmico? É o fato do estado inicial e o estado final do gás ser o mesmo, tá? Estado final e estado inicial do gás ser o mesmo. Espera aí um pouquinho, gente, que deu um pau aqui, não está mexendo o meu slide. Espera aí. Por que diabos não está mexendo? Vamos tentar de novo. Agora foi. Né? Então, o que caracteriza o ciclo termodinâmico é o fato do estado final e o estado inicial do gás ser o mesmo, tá? Então, aqui nós temos o gás. Eu desenhei aqui um diagrama PV. O gás está no estado inicial A. Ele sofre uma sequência de transformações gasosas em que ele retorna para o estado inicial A, tá? Então, o que caracteriza o ciclo é o fato do estado inicial e o estado final serem o mesmo. Bom, toda vez que você vir um ciclo termodinâmico, eu gostaria que você imaginasse a máquina funcionando, tá? Então, quando você vir um ciclo termodinâmico, eu gostaria que você imaginasse o cilindro bem aqui embaixo no gráfico, né? Bem embaixo do gráfico, o cilindro deitado, tá? Então, você vai imaginar o cilindro deitado de tal forma que o volume, aqui ó, volume igual a zero, corresponda ao fundo do cilindro, tá? Então, olha só. Então, esse gráfico aqui, ele vai descrever uma sequência de transformações que o gás vai sofrer. Este gás, né, este ciclo pode estar representando a sequência das transformações que o gás está aqui, ó, que esse gás dentro do cilindro vai sofrer, tá? Então, se o gás está no estado A, ele está ocupando o volume VA, que é esse volume aqui, tá? Aí o gás vai sofrer uma transformação de A para B. Quando o gás sofre uma transição de A para B, o que acontece com o volume? O volume dele vai aumentar. O pistão que está aqui vem para cá, tá? Então, olha só, acompanha a bolinha amarelinha aqui, ó. Então, de A para B, ó, ocorre uma expansão, tá? Aí o gás empurrou no pistão, tá? Quer dizer que a força que o gás fez realizou trabalho, tá? O gás realizou trabalho sobre o meio externo. Eu não desenhei aqui, mas, por exemplo, esse pistão, ele pode estar acoplado a uma biela que faz, por exemplo, girar a roda da locomotiva, tá? Então, esse ciclo aqui, ele pode descrever o funcionamento de uma máquina, tá? Especificamente, esse ciclo que eu desenhei aqui, esse retangular, tá? Ele não descreve uma máquina real, né? Eu desenhei o ciclo mais fácil possível só para a gente entender, né, os conceitos relativos ao ciclo, tá? Mas depois, no nível superior, os ciclos vão descrever, né, o funcionamento de máquinas reais, tá? Bom, aí, ó, de B para C, no meu ciclo aqui, ó, de B para C, o gás sofre uma transformação a volume constante. Então, de alguma forma, o êmbolo aqui ficou paradinho, né? Olha lá, de B para C, volume constante.
De C para D, houve uma diminuição de volume. Como é que o gás diminui o volume? É porque tem alguma coisa aqui fora empurrando o êmbolo, comprimindo o gás, tá? Então a gente fala que o meio externo realizou trabalho sobre o gás e, portanto, esse trabalho vai ser negativo. E aí, fechando o ciclo, né, nesse ciclo simples que eu desenhei aqui, ó, fechando o ciclo, a transformação de D para A é uma transformação a volume constante, né? Então o êmbolo aqui ficou paradinho, né? E aí o gás retornou ao estado inicial. Tudo bem, gente? Então toda vez que ele te der um ciclo termodinâmico, eu quero que você imagine o cilindro deitado bem abaixo, né, do gráfico, né? E lembrando que essas transformações, né, podem estar explicando o movimento, né? Transformações do gás, explicando o movimento aqui do êmbolo que pode acionar algum mecanismo, pode acionar, né, por exemplo, as rodas da locomotiva. Tudo bem? Muito bom. E aí vamos recordar um pouquinho a aula passada, tá? Na aula passada, a gente viu o seguinte, olha só, né? Vamos lá, relembrando a aula passada, nós tínhamos três variáveis, né? O ΔU, o calor e o trabalho, tá? Então, o ΔU é uma função do quê? É uma função de estado ou uma função de transição? O ΔU é uma função de estado, né? O ΔU ele depende apenas do estado inicial e final. Lembra disso, gente? O ΔU não depende do caminho, ele não depende como que ocorre a transformação. Então, se o gás evolui no estado A para o estado B por diversos caminhos diferentes, o ΔU vai ser o mesmo, porque o ponto de partida e o ponto de chegada, o estado de partida e o estado de chegada é o mesmo. O ΔU só depende do estado inicial e final, né? Por qualquer que seja o caminho, se estado inicial e final for o mesmo, o ΔU é o mesmo, porque o ΔU é uma função de estado. A gente viu que o trabalho é uma função de transição, né? E que o calor também é uma função de transição, tá? Então, o calor e o trabalho, eles dependem do caminho. Então, se o gás sofre uma transformação de estado A para o estado B por diversos caminhos diferentes, os calores e os trabalhos vão ser diferentes, mas o ΔU vai ser o mesmo. O ΔU é uma função de estado. Se o estado de partida e de chegada é o mesmo, o ΔU é o mesmo, não importa o caminho. Já o calor e o trabalho vão depender do caminho. Lembrou disso? Muito bom. Então, ó, estamos na aula de hoje, né? Então vamos lá, vamos continuar. O que caracteriza o ciclo? O que caracteriza o ciclo é o fato do estado final e o estado inicial do gás ser o mesmo. Tá bom. Dessas três variáveis aqui, gente, do ΔU, do trabalho e do calor, dessas três variáveis, qual delas depende apenas do estado inicial e final? Qual delas não depende do caminho? É o ΔU, né? O ΔU é uma função de estado. O ΔU depende apenas do estado inicial e final. Só que no ciclo, o estado final e o estado inicial é o mesmo, certo? Então, quanto que vale o ΔU do ciclo? Lembra, o que é delta? Delta é sempre uma variação, tá? Então, ΔU é energia interna final menos energia interna inicial. Mas o estado final e o estado inicial é o mesmo, tá? Então, quanto vai ser a variação de energia interna no ciclo? Se o estado final e o estado inicial é o mesmo, a energia interna final é igual à energia interna inicial. Na hora que você faz uma menos a outra, vai dar zero, tá? Então, no ciclo, a variação da energia interna é sempre igual a zero. Lembra que eu falei? Vocês precisam saber alguns conceitos para acertar as questões de termodinâmica da prova, tá? Qual é o primeiro grande conceito que você tem que lembrar de ciclo? Sempre no ciclo, o ΔU é zero. Qualquer ciclo, a variação da energia interna do ciclo é igual a zero. Tudo bem? Agora, posso dizer que o trabalho do ciclo é zero? Não. Por quê? Porque o trabalho depende do caminho, tá certo? Posso dizer que o calor do ciclo é zero? Também não, porque o calor depende do caminho, tá? Então, a única coisa que eu posso afirmar é que o ΔU do ciclo é zero, porque o ΔU depende apenas do estado inicial e final, e o estado inicial e final é o mesmo no ciclo. Muito bom. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, usando a primeira lei da termodinâmica. Qual que era a primeira lei da termodinâmica mesmo? ΔU igual a calor menos o trabalho. Então,
Já que eu concluí que o ΔU do ciclo é zero, eu vou abrir o ΔU do ciclo como sendo o calor do ciclo menos o trabalho do ciclo, tá? Então aqui eu só apliquei a primeira lei, tá? Eu só abri o ΔU como sendo o calor menos o trabalho. E aqui eu só copiei, igual a zero. Aí esse menos o trabalho, eu vou passar para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Então a gente conclui que o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Beleza? Então, olha lá. Ciclo, estado inicial e final é o mesmo. O ΔU do ciclo é zero e, portanto, o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte. O trabalho, como é que a gente faz para calcular o trabalho quando o cara nos dá o diagrama PV? Como é que a gente faz para calcular o trabalho? Lembra disso? O trabalho é numericamente igual a área. Só que a gente viu que o trabalho é numericamente igual à área, né? A área é compreendida entre a curva e a abscissa, tá? E isso é para cada transformação, beleza? Então, se eu quiser calcular o trabalho de uma determinada transformação, eu pego a área embaixo daquela curva ali, daquela transformação, né? Entre aquela curva e a abscissa. Aqui, eu quero agora calcular o trabalho do ciclo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o trabalho do ciclo como sendo a soma dos trabalhos de cada uma das transformações. No meu exemplo, o ciclo é constituído de 4 transformações. Repare, transformação de A para B, de B para C, de C para D e de D para A, tá? Então, se eu quiser, eu posso abrir o trabalho do ciclo como sendo o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Eu sempre posso abrir o total como a soma das partes. Como o meu exemplo, nesse ciclo que eu desenhei aqui, nesse ciclo simplesinho, ele é composto de 4 transformações, eu posso abrir o trabalho do ciclo como sendo a soma dos trabalhos de cada uma das transformações. Se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa para o calor, tá? Eu posso escrever o calor do ciclo como sendo a soma do calor de cada uma das transformações. Também posso fazer isso para o ΔU. O ΔU do ciclo é a soma dos ΔUs de cada transformação, tá? Então, se eu quisesse abrir o ΔU do ciclo, eu faria o ΔU de A para B, mais o ΔU de B para C, mais o ΔU de C para D, mais o ΔU de D para A. E na hora que eu somar tudo, eu vou ter o ΔU do ciclo, que eu já sei o resultado, que é zero, tá? Então, se eu somar o ΔU de todas as transformações num ciclo, esse ΔU total vai dar zero. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para o trabalho. Como é que eu faço para achar o trabalho do ciclo, né? Então, eu abri como sendo o trabalho a soma dos trabalhos de cada transformaçãozinha aí, tá? Beleza. Aí, ó, como é que eu faço para achar o trabalho na transformação de A para B, tá? Então, eu chamei aqui, ó, de pontinho E, aqui de pontinho F, tá? Né? Em A, o ponto A, estado A, o volume é VA, estado B, o volume é VB, tá bom. Aí, o que vai acontecer? O trabalho, vamos abrir aqui, ó, trabalho de A para B. Quem que é o trabalho de A para B? A gente sabe que o trabalho é numericamente igual à área. Qual área? A área entre a curva AB e o eixo X, e a abscissa, tá? Então, o trabalho de A para B é numericamente igual à área embaixo dessa curva, ou seja, vai ser a área desse retângulozão aqui, ó. Vou pintar ele aqui, vou dar uma pintada, olha lá. Então, a área do retângulozão é essa aqui. Tudo bem? Então, esse trabalho de A para B é numericamente igual a essa área aqui em roxinho. E essa área, que área que é? É a área do retângulo A, B, E, F. Então, eu vou colocar aqui, a área do retângulo A, B, E, F. Mas quando eu calculo a área, eu acho o valor do trabalho sem o sinal. Eu acho o trabalho em módulo, tá? Aí eu vou ter que colocar o sinal agora. Quem dá o sinal é o sentido da transformação. O que aconteceu de A para B? O que aconteceu com o volume de A para B? Em A, o volume é VA. Em B, o volume é VB. De A para B, o volume aumentou. Trata-se de uma expansão. Se é uma expansão, o trabalho vai ser
positivo, tá? Então eu calculo a área, quando eu calculo a área eu acho o trabalho em módulo, e aí depois eu tenho que pensar qual que é o sinal, né, vendo a variação de volume. Muito bem, trabalho de B para C. O que acontece de B para C? Em B, o volume é esse aqui, VB. Em C, o volume é o mesmo, né? Então, de B para C foi uma transformação a volume constante. E aí, portanto, não variou o volume de B para C, portanto, o trabalho vai ser zero. Lembra disso? Transformação a volume constante, né? A variação de volume é zero, portanto, o trabalho vai ser zero. Muito bom. Transformação de C para D. O que acontece de C para D? De C para D, o trabalho é numericamente igual à área embaixo da curva CD, tá? Então, a área entre a curva CD e o eixo X é esse retângulozinho aqui, ó, tá? Eu vou pintar ele aqui, ó, é esse retângulozinho aqui. Ou seja, o trabalho é a área desse retângulo C, E, F, D, né? Retângulo C, E, F, D. Então, o trabalho de C para D é a área do retângulo C, E, F, D. Mas quando eu calculo a área, eu acho o trabalho em módulo. Aí agora eu vou ter que colocar o sinal. O sinal do trabalho é dado pela variação de volume. Em C, o volume é esse. Em D, o volume é esse, né? Daqui para cá, o volume diminuiu. É uma compressão e, portanto, o trabalho vai ser negativo, tá? Aí eu tenho que colocar o menos aqui. Tudo bem? E de D para A, fechando o ciclo, de D para A eu tenho uma transformação a volume constante. Volume constante, variação de volume é zero, portanto o trabalho vai ser zero. Tudo bem, gente? Então, qual é o trabalho do ciclo? Acompanha comigo. Ó. O trabalho do ciclo, então, vai ser a área do retângulozão, né? Aqui é zero, menos a área do retângulozinho, e aqui é zero, tá? Então, é a área do retângulozão menos a área do retângulozinho. Olha lá, é a área do retângulozão, a área do retângulo AB e F. Alonso. Low systems resources may affect your audio quality. Try closing some applications, improve your performance. Tá saindo som aí, gente? Vocês estão me escutando? Estão ouvindo? Tá? Beleza? Ok. Voltamos. Estamos ao vivo. Olha lá. Então, o trabalho do ciclo vai ser a área do retângulozão menos a área do retângulozinho, né? A área do retângulozão é esse todo retângulo aqui, AB e F, menos a área do retângulozinho, que esse retângulozinho é amarelinho. Isso tudo, menos o amarelinho aqui embaixo, vai dar essa área aqui, que é a área dentro do ciclo, tá? Então, eu provei para vocês, gente, que o trabalho é numericamente igual à área interna ao ciclo. E eu provei isso nesse ciclo aqui, tá? Mas aí você vai acreditar em mim, esta conclusão ela vale para qualquer ciclo, tá? Desde esse simplesinho até o ciclo mais estranho possível, tá? Então, olha só, resumindo esse slide, já eu abro para pergunta, vamos lá. Resumindo esse slide, a gente estuda ciclos porque as máquinas operam em ciclos. Então, se eu quero entender como é que funciona uma máquina térmica, uma máquina frigorífica, se eu quero entender o motor do carro, se eu quero entender o ar-condicionado, eu vou estudar os ciclos, porque as máquinas térmicas e frigoríficas operam em ciclos. O que caracteriza o ciclo é o fato do estado inicial e final do gás ser o mesmo, né? Aí a gente viu que no ciclo, delta O do ciclo sempre é zero, portanto, o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo, que é igual à área interna. Calculou a área interna, se achou o trabalho e de quebra já achou o calor, porque os dois são iguais. Beleza? E aí só está faltando falar o quê? Porque quando você calcular a área aqui dentro do ciclo, lembra, a área é sempre um valor positivo. Mas o trabalho pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, quando eu calculo a área, eu achei o valor do trabalho. Está faltando falar o sinal, que é o que eu vou discutir já já. Né? Se gerar no sentido aqui, no horário vai ser trabalho positivo, no anti-horário o trabalho vai ser negativo, tá? Por enquanto, vamos lá, perguntinhas. Ficou claro até aqui, gente?
Beleza? Você poderia disponibilizar os slides já preenchidos da primeira parte termodinâmica também? Poderia, Karen, mas você vai ter que me lembrar, tá? Manda lá para mim no direct do Instagram, e não esqueço. Os ciclos termodinâmicos são transformações isotérmicas, então? João, não. O ciclo, João, presta atenção, o ciclo ele é uma sequência de transformações, tá? E dentre essas transformações, pode ser que você tenha uma transformação isotérmica, beleza? Então, eu vou ter uma transformação, nesse meu exemplo aqui, ó, essa transformação ela é isobárica, essa transformação aqui é isocórica, essa aqui é isobárica e essa aqui é isocórica, tá certo? Então, o ciclo é uma sequência de transformações que pode, né, essas transformações podem ou não ter transformações isotérmicas, tá? Eu acho que você perguntou isso aí pelo fato do estado final e o estado inicial ser o mesmo, né? Como o gás ele volta para o mesmo estado inicial, né? Ele volta, portanto, para a mesma temperatura inicial, tá? O gás estado A, ele exerce uma pressão PA, ocupa um volume VA e está numa temperatura TA. Aí ele sofreu uma sequência de transformações em que ele retornou ao mesmo estado, ou seja, ele passa a ter a mesma pressão inicial, ocupando o mesmo volume inicial, na mesma temperatura inicial, tá? E aí, se você pensar na temperatura, então a temperatura inicial no ciclo era um certo valor e a temperatura final do ciclo é o mesmo valor. Isso. Então, a variação de temperatura no ciclo, ela é zero, tá? Mas eu não posso dizer que que o ciclo é uma transformação isotérmica por causa disso, tá? O que caracteriza a transformação isotérmica é que em todos os microestados, cada estadinho que ele vai passando, né, percorrendo isoterma, tá, vai ter a mesma temperatura, tá certo? Aqui, por exemplo, quando ele for de A para B, a temperatura já mudou, tá? Então eu não posso dizer que pelo fato da variação de temperatura do gás ao fechar o ciclo, né, ser zero, que o ciclo é composto de transformações isotérmicas, tá? Não posso dizer isso. Você poderia voltar nos sinais do trabalho. Caio, os sinais a gente viu na aula passada, né? É assim, ó, quando o gás expande, o trabalho é positivo. Quando o gás é comprimido, o trabalho é negativo. E quando o gás está a volume constante, o trabalho é zero. A Júlia pergunta, o trabalho do ciclo é sempre positivo? Não, é o que eu vou discutir agora, tá? Quando girar no sentido horário é positivo, quando girar no sentido anti-horário é negativo. E eu já vou explicar por quê. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Tá claro até aqui, gente? Tomando uma água de coco, olha só, ela às vezes desaparece a minha água de coco, hein? Que beleza. Gente, beleza até aí? Tranquilo? Podemos seguir? Sim? Dá um sinal de vida aí. Deixa eu ver. Alguém? Dá um sinal de vida. Tranquilo? Muito bom. Obrigado. Então, vamos lá. Então, agora eu vou discutir o sinal do ciclo, tá? Acompanha comigo aqui, ó. Vamos lá. Sinais. Então, é assim, ó. Vamos discutir o sinal do ciclo. É o seguinte. Vocês estão escutando direitinho aí? Às vezes aparece uma informação que o áudio não tá bom. Beleza? Beleza. Final da aula eu volto na pesquisa, tá, Ana? Vamos lá. Então, sentido horário. Quando o ciclo girar no sentido horário, a gente vai chamar esse ciclo de ciclo motor. E ele vai descrever o funcionamento, ele está descrevendo o funcionamento de alguma máquina térmica, tá? Bom, o que a máquina térmica faz? A gente já vai ver, tá? Eu já vou escrever aqui, mas já vou explicar por quê. A máquina térmica, ela recebe calor e vai querer converter esse calor em trabalho, tá? Então, a máquina térmica recebe calor e transfere trabalho. Recebe calor, transfere trabalho. Beleza? Beleza. Agora, vamos ver. Qual é o sinal aqui no ciclo? Vamos acompanhar nesse ciclo que eu desenhei aqui, ó. Você concorda comigo que na transformação de A para B é uma expansão? Sim ou não? De A para B o volume está aumentando, né? Em A o volume é VA, em B o volume é VB, então de A para B é uma
expansão. Então o trabalho vai ser positivo. O trabalho é positivo e é numericamente igual a essa área desse retângulozão aqui. A gente viu no slide anterior, tá? Nessa transformação aqui, BC, o trabalho é 0. Na transformação DA, o trabalho é 0. E na transformação de C para D, que é uma compressão, o volume está diminuindo, a área é essa área aqui embaixo, tá? Então, olha só, na compressão o trabalho é negativo, né? E tem essa é a área numericamente igual à área desse retângulozinho. Na expansão, em que o trabalho é positivo, é numericamente igual à área desse retângulozão. Então, você concorda comigo que a área do retângulozão, que é referente ao trabalho positivo, é maior do que a área do retângulozinho, que é referente ao trabalho negativo, e, portanto, o trabalho total vai ser positivo, tá? Então, quando o ciclo girar no sentido horário, né, a área referente ao trabalho positivo, que é a expansão, vai ser maior do que a área referente ao trabalho negativo, que é a compressão, e, portanto, o trabalho total, que é o trabalho do ciclo, vai ser positivo. A gente viu no slide anterior que se o trabalho é positivo, como o trabalho é igual ao calor do ciclo, foi isso que a gente viu, né? Trabalho do ciclo igual ao calor do ciclo. Se o trabalho é positivo, o calor do ciclo vai ser positivo também. Tudo bem? Agora, se girar no sentido anti-horário, olha lá. Então agora nós invertemos o sentido das setinhas aqui, pegou? Então olha só, agora ó, a transformação aqui, ó, bom, de C para B é uma transformação a volume constante. O trabalho é 0, tá? Esse trabalho é 0. Aqui, ó, na transformação de D para A, de A para D, melhor, o volume também é constante, o trabalho é 0, tá? E aí o trabalho de B para A é a área numericamente igual à área embaixo da curva, que é a área do retângulozão, tá? Só que agora esse sinal aqui é negativo, porque é uma compressão. Então a área referente, né, a área maior aqui, a área do retângulozão, agora vai ter um trabalho negativo. E a área do retângulozinho tem um trabalho positivo, tá? Então a parte referente ao trabalho negativo, né, é numericamente maior do que a parte referente ao trabalho positivo e, portanto, o trabalho total vai ser negativo. Então, quando o ciclo girar no sentido anti-horário, a gente fala que o ciclo, o nome dele é chamado ciclo refrigerador, e ele vai estar descrevendo alguma máquina frigorífica, tá? A máquina frigorífica, ela faz o oposto da térmica. A térmica recebe calor, transfere trabalho. A frigorífica recebe trabalho e transfere calor, né? E aí acabamos de ver que o trabalho do ciclo vai ser negativo, e como o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo, se o trabalho é negativo, meu calor do ciclo vai ser negativo também. Beleza, gente? Tudo bem? Então, quando eu calculo a área interna do ciclo, eu acho o valor do trabalho sem o sinal. E aí, para eu saber o sinal, eu vou ver para que lado o ciclo gira. Girou no sentido horário, o trabalho do ciclo é positivo, é chamado ciclo motor, descreve o funcionamento de uma máquina térmica. Girou no sentido anti-horário, o ciclo é dito refrigerador e descreve uma máquina frigorífica, e o trabalho do ciclo vai ser negativo. Beleza? Bom, aí, receber calor e transferir trabalho, né? Por que que a máquina térmica recebe calor, transfere trabalho? E por que que a frigorífica recebe trabalho e transfere calor? Eu vou explicar já já, tá? Então aguenta aí que a gente vai chegar. Vocês vão entender, tá? Aguenta aí um pouquinho. Ó, então a gente estudou até agora as características do ciclo. Então, resumindo, tá? Bem simples até aí. Ciclo, estado inicial igual ao estado final. O ΔU do ciclo é 0, aí o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo, que é igual à área interna. Achou a área interna ao ciclo, achou o calor e o trabalho. Só está faltando falar o sinal. Girou no sentido horário, é um ciclo motor, o trabalho é positivo. Girou no sentido anti-horário, é um ciclo refrigerador, o trabalho é negativo. Beleza? Ciclo motor descreve uma máquina térmica. Ciclo refrigerador descreve uma máquina frigorífica. Então agora eu vou entrar na máquina térmica e vou entrar na máquina
frigorífica. Então a gente agora vai analisar a térmica e vai analisar a frigorífica. Até agora a gente só estava vendo as características de um ciclo termodinâmico. Beleza? Aguenta aí que vocês vão entender. Vamos lá. E aí, vou explicar para vocês agora a segunda lei da termodinâmica, tá? A gente tinha visto na aula passada a primeira lei, que era uma lei de conservação de energia. Lembra disso? Delta U igual a calor menos o trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. A segunda lei da termodinâmica é uma constatação da natureza, tá? É meio que uma observação da natureza. Ela pode ser enunciada de algumas maneiras, né? E eu vou enunciar aqui ela de duas formas, tá? Vamos ver o primeiro enunciado, que é o enunciado de Kelvin Planck. O enunciado de Kelvin Planck, ele diz respeito à máquina térmica. Então, ele enuncia a segunda lei da termodinâmica meio que olhando para a máquina térmica, tá? Então, ele diz assim: é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta todo o calor em trabalho. No slide anterior, eu falei assim para vocês, né? A máquina térmica ela vai receber calor para transferir trabalho, tá? Então, o que a gente quer numa máquina térmica, né? A gente quer converter calor em trabalho. Por exemplo, o motor do carro. O motor do carro do seu pai, né? De sua mãe, de sua família, o motor do carro é um motor, é uma máquina térmica. Ele vai receber calor proveniente da queima do combustível e vai querer converter este calor em trabalho, ou seja, em movimento do pistão para movimentar as rodas do carro, tá? E aí a segunda lei, o enunciado de Kelvin Planck, está falando assim, ó, não dá para converter todo o calor em trabalho. Então não dá para ter uma máquina térmica com rendimento 100%, tá? Então o que diz o enunciado de Kelvin Planck para a segunda lei da termodinâmica é não dá para ter uma máquina térmica com rendimento 100%, tá? É impossível converter todo o calor em trabalho. Aqui eu coloquei para vocês exatamente o motor do carro, tá? É o motor de combustão interna, tá? Já já vou discutir com vocês o motor do carro, tá? Então você vai ter a admissão do combustível, compressão, explode, depois tem a exaustão do combustível queimado. Isso aqui eu vou discutir já já com vocês, tá? Aguenta aí. Vamos olhar para o enunciado de Clausius. Clausius enuncia a segunda lei da termodinâmica olhando para a máquina frigorífica, tá? Ele fala assim: o calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Então ele está olhando para uma máquina frigorífica, por exemplo, uma geladeira. Já já vou discutir a geladeira com vocês, tá? Olha só. Quero que vocês leiam comigo aqui, ó. Ó o enunciado da segunda lei, enunciado por Kelvin Planck. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta todo o calor em trabalho. E o que o Clausius fala? O calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Aí você vai falar, professor, isso aqui não tem nada a ver com isso, né? O que o Clausius está falando não tem absolutamente nada a ver com Kelvin Planck. Aí eu vou falar para você, queridos alunos, isso é a mesma coisa, tá? O que o Clausius está falando é exatamente a mesma coisa que o Kelvin Planck. Pô, professor, mas parece que tem nada a ver. Pois é, é que o Clausius está olhando para a máquina frigorífica e o Kelvin está olhando para a térmica, tá? E aí, eu já vou mostrar para vocês que a máquina térmica é a máquina frigorífica ao contrário, tá? Então, se faz sentido isso aqui para a máquina térmica e faz sentido o enunciado de Clausius para a frigorífica e a frigorífica é a térmica operando ao contrário, esses dois enunciados vão ser equivalentes e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Muito bom. Então, vamos começar pela máquina térmica. Então, vamos lá. Como é que é? A máquina térmica ela vai receber calor, ela recebe calor proveniente da queima do combustível e quer converter esse calor em movimento, em trabalho, tá? Muito bem. As máquinas térmicas e frigoríficas, elas operam em ciclos, tá? Muito bem. E aí o esquema da nossa máquina térmica é isso aqui, ó.
vai ter algum lugar na sua máquina térmica, por exemplo, no motor do carro, vai ter algum lugar em que a temperatura vai estar bem alta, que a gente chama de fonte quente. E vai ter um lugar onde a temperatura vai estar bem baixa, que a gente chama de fonte fria, tá? A temperatura da fonte quente eu vou chamar de T1. A temperatura da fonte fria eu vou chamar de T2. A nossa máquina ela vai operar entre duas dadas temperaturas, tá? A gente sabe que o calor ele flui espontaneamente do quente para o frio. Então vai ter um fluxo de calor nesse sentido aqui, né? De cima para baixo, ou seja, do quente para o frio. Então a máquina térmica ela vai receber calor da fonte quente e o que ela quer fazer? Ela quer receber calor e transferir trabalho, né? Então ela quer pegar esse calor e virar trabalho, virar movimento das rodas, né, do carro, por exemplo. Mas a gente acabou de ver que o enunciado de Kelvin Planck para a segunda lei diz que é impossível converter todo o calor em trabalho. Então, esse calor que a máquina vai receber, apenas parte vai virar trabalho. O restante ele vai ser inevitavelmente desperdiçado, rejeitado para a fonte fria, tá? Então, a máquina térmica ela vai receber calor proveniente da queima do combustível, parte do calor vai virar trabalho e o restante vai ser desperdiçado para a fonte fria. Beleza, até aí? Bom, aí, gente, a máquina ela opera em ciclos, né? E aí a gente viu lá no primeiro slide da aula de hoje, né, que no ciclo a variação de energia interna do ciclo é zero. Certo? Quer dizer o seguinte, o gás ele vai sofrer uma sequência de transformações gasosas em que a energia interna do gás pode aumentar, pode diminuir, pode ser que não varie, né? Mas ao fechar o ciclo, a variação da energia interna total do ciclo tem que ser zero. Ou seja, ao completar o ciclo, não pode ficar nenhum tipo de energia para o gás diferente da que ele já tinha no começo. Tá? Então, ao completar o ciclo, a variação da energia interna tem que ser zero no ciclo. E o que quer dizer que, ao completar o ciclo, toda energia que entrar tem que sair. Beleza? O que está entrando na nossa máquina aqui? Está entrando Q1 e está saindo o quê? Trabalho e Q2. Tá? Então, ao completar o ciclo, entrou uma quantidade de calor aqui, vai sair trabalho e um certo Q2. Tá? Para que a variação da energia interna no ciclo seja nula, o que entra tem que ser igual ao que sai. Está entrando Q1, está saindo trabalho Q2, então Q1 tem que ser igual trabalho mais Q2. Beleza? Então, para que a variação da energia interna total do ciclo seja nula, o que entra tem que ser igual ao que sai. Belezinha? Aí, gente, este Q2 aqui, vamos pensar um pouquinho. A gente viu, né, na aula passada que o sinal da quantidade de calor é assim, né? Quando o gás recebe calor, o que é positivo. Quando o gás perde calor, o que é negativo. Então, se eu aplicar a regrinha de sinal da aula passada, o Q1 é positivo e o Q2 é negativo, tá? Só que eu já estou considerando o sinal quando eu faço o que entra igual ao que sai, tá? Então, se esse Q2 aqui eu colocar ele com o sinal, eu estaria considerando o sinal duas vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui os valores em módulo, todos eles em módulo nessa formulinha. A gente sempre põe módulo, porque a gente já está considerando o sinal quando eu escrevo que o que entra é igual ao que sai, tá? Então eu vou colocar o módulo em tudo, tá? Só que esse demônio aqui, ó, o Q1 ele é positivo para a máquina térmica. E o trabalho também é positivo para a máquina térmica. Então eu não preciso colocar módulo nem para o trabalho e nem para o Q1, tá? Presta atenção. Aqui eu estou deduzindo para a máquina térmica. Para a máquina frigorífica vai ser a mesma expressão, só que a gente vai colocar módulo em outro lugar. E aí eu vou falar assim, ó, para você usar essa formulinha aqui para funcionar tanto para a térmica quanto para a máquina frigorífica, você vai colocar tudo em módulo, tá? Que ela vai funcionar, a formulinha vai funcionar direitinho tanto para a térmica quanto para frigorífica. Bom, e aí, se você isolar o trabalho aqui,
a gente chega a tudo que o trabalho é a diferença entre o calor recebido e o calor cedido a cada ciclo, tá? Então, por exemplo, vamos botar número aí para vocês começarem a entender, ó. Suponha que a cada ciclo, a nossa máquina aqui, ela receba da fonte quente 100 joules de calor aqui da fonte quente. E desse 100, ela desperdice, rejeite para a fonte fria 70, tá? Pergunto a vocês, queridos alunos, quanto que é o trabalho? Se entrou 100 e aí desperdiçou 70, quanto que virou trabalho? 30. Né? Como é que você achou o 30? Você aplicou essa formulinha aqui, ó. O trabalho do ciclo é a diferença entre o calor que ele recebe no ciclo e menos o calor que ele cede no ciclo, tá? Então, bem simples. O trabalho é a diferença entre o calor recebido e o calor cedido a cada ciclo. Beleza? Essa é uma das formulinhas extremamente importantes para a termodinâmica quando a gente vai estudar máquinas, tá? E aí eu volto a dizer, essa formulinha, quando você for usar ela, você vai colocar tudo em módulo. E aí vai funcionar direitinho para máquina térmica e para máquina frigorífica. Bom, uma coisa que é importante, já vou abrir para pergunta, tá? Uma coisa que é importante na máquina térmica... Beleza? Voltou? Tá. Voltou? Muito bem. Então, eu fiz assim, ó. Como é que a gente achou esse trabalho aqui, ó? Tá bom, vou voltar ao uso da fórmula aqui, ó. Então tá. Então a gente chegou nessa formulinha aqui, tá? Aí eu tô falando assim para vocês. Por exemplo, suponha que a máquina receba 100 joules de calor da fonte quente e desperdice e rejeite 70 joules de calor para a fonte fria. Quanto que vira trabalho? Aí vocês responderam aí, 30. Beleza, como é que você achou esse 30? Você aplicou essa fórmula aqui, ó. Você fez a diferença entre o calor que ela recebeu, que no meu exemplo é 100, menos o calor que ela cedeu em módulo, né, 70. Tudo bem? Aí vai dar 30. Beleza? Então, essa formulinha aqui é uma formulinha que ela é extremamente importante, você tem que saber ela, e ela vai valer tanto para a máquina térmica quanto para a frigorífica. E aí lembre-se, você vai colocar todos os números em módulo aqui, que ela vai funcionar, que é uma beleza. Aí eu quero calcular o rendimento com vocês, tá? Então vamos lá. Calcular o rendimento. Como é que a gente faz para calcular o rendimento? O rendimento normalmente ele é expresso em porcentagem, tá? Você aprendeu ou vai aprender lá na mecânica que o rendimento é a energia útil pela energia total, ou a potência útil pela potência total, tá? Aí, gente, pensa numa máquina, pensa no carro. O motor do carro é uma máquina térmica, tá? Para que serve o carro, hein, gente? Quando você vai comprar um carro lá na concessionária, para que serve? Por que você quer comprar um carro? Ah, eu quero comprar um carro para viajar. Ou seja, você quer comprar o carro para ter movimento, para se deslocar. A função do carro é essa, é obter movimento, tá? Então o que a gente quer? A gente quer movimento, é essa energia que a gente quer, a energia do movimento. A energia do movimento é o trabalho, tá? Muito bem. E aí, e qual que é a energia? Como é que você faz para o seu carro andar? O que você coloca no seu carro para que ele ande? Você coloca combustível. E o combustível, lá dentro do motor, ele vai queimar. Então você vai ter o calor aqui, a energia total, é o calor proveniente da queima do combustível, tá? Então o rendimento é o trabalho dividido pelo calor que ele recebe. É isso aqui, ó, o rendimento, o trabalho no ciclo dividido pelo calor recebido a cada ciclo, tá? Ó, gente, cuidado agora, hein? Presta atenção, cuidado agora. Se liga aí, ó. Cuidado, se liga. Se liga.
estamos ao vivo. Cuidado aí, ó. Beleza. Seguinte, um erro comum que o aluno comete é o seguinte. Ele fala assim, professor, as máquinas operam em ciclos. E aí a gente viu que no ciclo, o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Beleza? Quando eu calculo o rendimento, eu não vou dividir o trabalho pelo calor. Se o trabalho do ciclo é igual ao calor do ciclo, quando eu divido um pelo outro, essa razão vai dar 1, o que implica num rendimento 100%. Viajou. A gente viu que não dá para ter rendimento 100%. Então, onde é que está o erro? O erro está aqui, gente. O que entra aqui embaixo não é o calor do ciclo. Beleza? O calor do ciclo realmente é igual ao trabalho do ciclo, mas o que entra aqui não é o calor do ciclo. O que entra aqui é o calor recebido no ciclo. Beleza? E o calor recebido, ele é maior que o trabalho, tá? Essa razão nunca vai dar 1. Essa razão é sempre menor que 1, tá? O Q1, ele é maior que o trabalho. Dá para ver aqui, ó. O Q1 é o trabalho mais um número positivo. Tá? Então, o Q1 é maior que o trabalho. Então, essa razão nunca vai dar 1. Esse rendimento nunca vai dar 100%, tá? Especificamente no meu exemplo aqui, com esses números aqui, ó. Vamos lá, gente. Calcula para mim o rendimento, ó. Como é que calcula o rendimento? Não é o trabalho do ciclo pelo calor recebido a cada ciclo? No meu exemplo, o trabalho do ciclo é 30. O calor recebido a cada ciclo é 100. Então, vai ficar 30 dividido por 100, que dá 30%. Beleza? 30%. Bom, aí, ó, a gente vai ter uma outra formulinha para calcular o rendimento. Então, essa formulinha aqui, ela é extremamente importante. Eu preciso saber ela, tá? Ela me dá o rendimento de uma máquina térmica. Agora, presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer a seguinte mandrakeada aqui, ó. Mandrakeada, esse termo denota a minha idade, né? Vocês nem sabem quem é Mandrake, né? Mandrake era um mágico, né? Um tempo atrás aí tinha esse termo. Vamos dar uma mandrakeada, vamos fazer uma mágica aqui, ó. Então é o seguinte, o rendimento é o trabalho do ciclo pelo calor recebido. Beleza. Foi o que a gente viu aqui. Aí, esse trabalho do ciclo, eu posso abrir ele como sendo o calor recebido, tá? Então eu abro aqui, ó, no lugar do trabalho, eu coloco o calor recebido menos o cedido. Beleza? Então só abrir o fato do trabalho ser Q1 menos Q2. Tá aqui, né? Trabalho, Q1 menos o Q2. Aí ficou Q1 menos Q2 sobre Q1. Aí, gente, eu vou abrir aqui a barrinha do denominador, né? Tá inteira aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o denominador para cada termo, tá? Então vai ficar Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Vocês concordam comigo que isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso? É, né? E aí ficou Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Quem que é Q1 sobre Q1? Dá 1. Então o rendimento eu posso escrever como sendo Q1 sobre Q1, que é 1, menos Q2 sobre Q1, tá? Que é isso aqui. Então, o rendimento, ele pode ser escrito dessa forma, tá? Onde Q2 é o calor cedido a cada ciclo e o Q1 é o calor recebido a cada ciclo. Ou seja, nós temos duas maneiras de calcular a mesma coisa. Que forma? Qual que eu uso na prova, professor? Depende do que ele te der. Se ele te der o trabalho do ciclo e o Q1, eu uso essa formulinha. Se ele te der o Q1 e o Q2, eu uso esta outra, a formulinha. Então vai. A gente usou essa formulinha para calcular o rendimento, não foi? Então quanto é que tinha dado o rendimento aqui? O trabalho, no meu exemplo, é 30 e o calor recebido, no meu exemplo, é 100. Então o rendimento dava 30 sobre 100, 30%. Se eu usar esta outra formulinha, tem que dar a mesma coisa, né? Então vai. Quem que é o Q2? No meu exemplo, Q2, em módulo é 70. E o Q1, no meu exemplo, é 100. Então fica 1 menos 70 sobre 100. 70 sobre 100 é 70%, né? 70% é 0,7, tá? Então 70 sobre 100, 0,7. 1 menos 0,7 é 0,3. E 0,3, 30%, deu a mesma coisa, graças a Deus. Beleza, gente? Muito bom. Então, olha só.
o exemplozinho de máquina térmica, tá? Então vamos lá. O exemplozinho de máquina térmica. Olha aqui, ó. O motor do carro. Então vai. O motor do carro é um exemplo de uma máquina térmica. O que a máquina térmica faz? Ela recebe calor proveniente da queima do combustível e vai transferir trabalho. Vai querer converter este calor em trabalho, em movimento, tá certo? E aí? Só que a gente viu que nem todo o calor que ela vai receber vai ser convertido em trabalho. O gás, na verdade, a mistura de combustível mais ar aqui, ela está sofrendo uma sequência de transformações gasosas que pode ser expressa no diagrama PV. Então existe um ciclo termodinâmico que explica, né, as transformações gasosas que o gás que está aqui dentro do cilindro está sofrendo, tá? Esse ciclo, no caso deste motor do carro aqui, ó, se chama ciclo Otto. E ele não cai na prova, então eu não vou discutir o ciclo do motor do carro para vocês, tá? Quem for fazer engenharia vai acabar aprendendo o ciclo Otto no nível superior, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero dar uma ideia para vocês. Né? Então o gás vai receber... O que a máquina térmica? Ela recebe calor e vai querer converter em movimento, em trabalho, tá? Então a gente fala que o motor do carro, ele é um motor a 4 tempos. Tá vendo um númerozinho aqui? Olha lá. 1, 2, 3, 4. São os 4 tempos, né, do motor de combustão interna. Beleza? Deixa eu falar ele passo a passo, ó. O primeiro tempo aqui é a admissão. Então eu congelei aqui a figurinha para você olhar, ó. Se você reparar, aqui, ó, tem uma válvula, tem um mecanismo aqui que empurra essa válvula para baixo e na hora que ela desce, ela permite a entrada da mistura combustível mais ar, tá? Então entra aqui na câmara de combustão, nesse cilindro aqui, entra uma mistura de ar, né, pulverizado com combustível, tá? Nesse momento, aqui está o pistão, ele está descendo, tá? Ele está descendo. Então esse é o primeiro tempo, é a admissão do combustível. Aí essa válvula aqui vai fechar, o pistão desce até lá embaixo, aí ela fecha, aí ele vai começar a subir com ela fechada, tá? Que é o segundo tempo, ó, tá subindo com ela fechada, tá comprimindo aqui a mistura combustível mais ar, tá? Então é o segundo tempo, é a compressão. Vai comprimindo, comprimindo, comprimindo. Essa compressão nesse motor é uma compressão adiabática. Lembra da adiabática? Na adiabática, quando expande, esfria. Quando comprime, aquece. Então o gás está sendo comprimido aqui e vai aquecendo. Na hora que ele chegar bem aqui em cima, estiver bem comprimido, aqui é uma vela, tá, gente? Uma vela é tipo um eletrodozinho. E aí a vela vai soltar uma faísca, que é o terceiro tempo, é a explosão, tá? Então o combustível está aqui todo esmagado, todo comprimido, a vela solta uma faísca, vai dar a explosão do combustível. E aí o combustível atinge uma temperatura altíssima, uma pressão altíssima e vai empurrar com tudo o pistão para baixo, tá certo? Essa temperatura aqui, que a mistura combustível mais ar atinge quando ela pega fogo, quando ela explode, é a fonte quente. É o T1, tá? A temperatura atingida pelo combustível, quando ele pega fogo dentro da câmara de combustão aqui no motor do carro, é a fonte quente. Então, professor, o que é fonte quente no motor do carro? É a temperatura atingida pelo combustível quando ele explode. E aí, na hora que ele explode, aqui a temperatura é muito alta, a pressão é muito alta, empurra com tudo o pistão para baixo. E quando ele empurrar o pistão para baixo, ele aciona essa biela, que faz girar um eixo aqui, que vai estar por engrenagens acoplado às rodas do carro, fazendo as rodas do carro se movimentar, tá? E o quarto tempo do motor é a exaustão, tá? Porque o que aconteceu? Na hora que deu a faísca aqui, empurrou com tudo para baixo, aí queimou o combustível. Esse combustível que queimou, ele não vai pegar fogo de novo. Tem que jogar fora, tá? Aí essa válvula abre aqui para que tenha a exaustão do combustível. Tudo bem? E aí um novo ciclo se reinicia, tá? E a gente fala que é um motor a 4 tempos. Os 4 tempos são admissão, compressão, explosão
e exaustão. Tudo bem, gente? No motor do carro, então, voltando aqui, no motor do carro, quem é a fonte quente? É a temperatura atingida pelo combustível quando ele explode. E quem é a fonte fria? A fonte fria no motor do carro é o sistema de refrigeração. O motor do carro tem um líquido que fica passando lá, né, para poder refrigerar o motor, tá? E a fonte fria, gente, essa temperatura aqui no sistema de refrigeração do carro, ela é tão importante quanto a quente, tá? Veja, não adianta só se eu ter uma temperatura alta ou só ter uma temperatura baixa. Eu preciso de uma diferença de temperatura para que ocorra a passagem de calor. Tá certo, gente? Então, no motor do carro, você vai ter que ter sempre um lugar onde a temperatura é alta, chamada fonte quente, e sempre um lugar onde a temperatura é baixa, chamada fonte fria. Tá? Eu preciso das duas. Fazendo uma analogia com a elétrica, é a mesma coisa que você tentar estabelecer uma corrente elétrica ligando o fio só num polo da bateria. Tá? Não dá, não tenho que ter um potencial só, eu preciso de dois potenciais, eu preciso de uma diferença de potencial para estabelecer uma corrente elétrica. Aqui eu preciso de uma diferença de temperatura. Então sempre no motor do carro vai ter um lugar onde a temperatura é alta, que é a fonte quente, que é a temperatura atingida aqui quando ele pega fogo, né? Aqui na explosão, ó, plau, né? E a fonte fria é a temperatura do sistema de refrigeração, que em última análise é o que você vai jogar para a atmosfera. Vamos lá, é muita informação, tá? Então vamos lá, vamos às perguntinhas aí, gente. Muito bem, então o que é fonte fria na máquina térmica? É o ambiente? No carro, o fonte fria é o sistema de refrigeração, que em última análise é para onde você está jogando o calor, é para a atmosfera, tá? Para o ambiente. Se o calor do ciclo é igual ao trabalho, então o Q2 é zero? Não. Veja bem, a Mariana está perguntando, né? O calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo, tá? Beleza, isso a gente viu no primeiro slide. O calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Quem é o calor do ciclo? O calor do ciclo é a diferença entre o que ele recebe e o que ele cede a cada ciclo, tá? Então, a cada ciclo, o gás vai receber calor, ele vai perder calor, ele pode não trocar calor, tá? Mas ao completar o ciclo, quando ele fechar o ciclo, né, tem um certo calor do ciclo. O que é esse calor do ciclo? Né? É a diferença entre o que ele recebeu e o que ele cedeu a cada ciclo. Tá? Muito bom. O que mais? Então, durante o ciclo, o gás pode aquecer ou resfriar. Perfeito. Desde que ele volte para a temperatura inicial. Perfeito. Tá? O gás, quando ele sofre uma transformação gasosa, tá? Ele vai aumentar a temperatura, ele vai baixar a temperatura, ele pode receber calor, pode ceder calor, ele pode receber trabalho, ele pode realizar trabalho, mas ao fechar o ciclo, ele volta exatamente ao mesmo estado inicial e por isso que a variação da energia interna no ciclo é zero. Muito bem. Aí a Maria está perguntando, esta formulinha aqui, gente, a gente vai colocar tudo em módulo, tá? Daqui a pouco eu vou fazer para a máquina frigorífica, e basicamente vai ser a mesma coisa, né? Só que o módulo vai dar no trabalho no Q1, tá? Então, para você não ficar perdendo tempo na hora da prova, se é máquina térmica ou se é frigorífica, você vai colocar módulo em tudo, que ela vai funcionar direitinho. Professor, não entendi ainda o porquê do módulo. Quando eu escrevo aqui, ó, vamos lá. Eu falei assim, ó, a variação de energia interna no ciclo ela é zero, tá? Então eu falei assim, então o que entra, a energia que entra na máquina tem que ser igual à energia que sai a cada ciclo para que a variação total de energia interna seja zero, certo? E aí eu escrevi que Q1 é Q2 mais o trabalho. Quando eu escrevo Q1 é igual a Q2 mais o trabalho, eu já estou levando em conta o sinal. Na verdade, que eu estou fazendo o que entra é igual ao que sai. Tá? Então, o fato de estar saindo aqui, né, já está embutido o sinal que está saindo. Tá? E por isso que eu vou colocar em módulo aqui, porque senão eu estaria considerando o sinal duas vezes. Quando eu faço o que entra igual ao que sai, já estou embutindo que o que está entrando é igual ao que está saindo. Tá? E a setinha está dizendo para mim que está saindo.
Beleza? E aí o menos, dizendo que ela está perdendo calor, estaria dizendo a mesma coisa duas vezes. Por isso que a gente vai colocar em módulo. O que mais? Professor, como é que eu sei se uso... Isabela perguntando. Que o calor do ciclo igual ao trabalho do ciclo ou uso Q1 igual ao trabalho do ciclo mais Q2? Isabela, o que você está falando, as duas coisas na essência é a mesma, tá? Então vamos lá, calor do ciclo igual ao trabalho do ciclo. É verdade, tá? E aí, o trabalho do ciclo, que é igual ao calor do ciclo, eu posso abrir como sendo Q1 menos o Q2. Então, as duas afirmações que você soltou são válidas. Então a tua pergunta talvez seja, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro na hora de fazer exercício? Aí eu respondo, vai depender dos dados que ele te der, tá? Então se ele te der o Q1 e te der o Q2, eu acho o trabalho do ciclo fazendo a diferença entre o que ele recebe e o que ele cede a cada ciclo. E aí, gente, ele vai ficar claro, tá? Quando ele falou, numa transformação cíclica, o gás recebeu 100 joules, né, da fonte quente. Então, quando ele fala para você que o gás recebeu 100 joules da fonte quente, ele está falando que o calor recebido é 100, que é diferente do calor do ciclo. Então, ele vai falar isso, tá? Q1 é o calor recebido no ciclo, né? E calor do ciclo é o calor total do ciclo. Então, ele vai falar no enunciado, ou ele fala calor recebido, ou ele fala o calor do ciclo. Calor do ciclo é o Q do ciclo, que é igual ao trabalho do ciclo. Calor recebido no ciclo é o Q1. Beleza? Muito bem. O rendimento das máquinas frigoríficas é calculado como? Eu já vou fazer, tá? Estamos na térmica. Beleza, gente? Você pode repetir os 4 tempos, por favor? Sim. Então, os 4 tempos do motor do carro. Vou voltar aqui, tá? Ó. Então, os 4 tempos do motor do carro. O primeiro tempo é a admissão. Você tem a admissão do combustível. Na válvula que está aberta, permite a entrada do combustível. O pistão está descendo. Aí a válvula fecha. Aí o pistão começa a subir, tá? Comprimindo o gás. Então, o segundo tempo é a compressão. Aí, quando chegar bem lá em cima, o pistão bem lá em cima, né? Vai estar bem comprimido, aí a vela solta a faísca, aí o combustível pega fogo, vai dar a explosão. Terceiro tempo, explosão, aí empurra com tudo o pistão para baixo, né? E aí depois, quando ele subir de novo, esta outra válvula abre, permitindo a exaustão do combustível queimado, tá? Então, 4 tempos: admissão, compressão, explosão e exaustão, tá? É raro cair isso na prova. Algum outro exercício às vezes fala, mas é raro cair. Combustível na admissão está em estado gasoso? Na verdade é um líquido pulverizado, tá? É líquido pulverizado. Então, a faísca gera combustão e essa combustão empurra o pistão com força, porque o ar já estava comprimido a alta temperatura. Isso, Júlia, né? O ar já estava comprimido, o ar já tinha, a mistura combustível-ar já tinha aumentado a temperatura na compressão. Lembra que na diabática, quando comprime, aquece, né? Na hora que ele está subindo, é uma compressão adiabática, e eu sei que é porque eu já estudei esse ciclo, então eu estou afirmando para vocês, na hora que está subindo, é uma compressão adiabática, e aí no que comprime, ele aquece, né? E aí na hora que já está lá bem comprimido, aquecido, aí dá a faísca aí, temperatura vai bem alta, pressão bem alta e empurra com tudo o pistão para baixo. Então, o Q do ciclo é Q1 mais Q2? Não, o Q do ciclo é Q1 menos Q2. Lembra aqui, ó, o trabalho do ciclo é igual ao calor do ciclo. Então você pode colocar calor do ciclo aqui, ó. O que é o calor do ciclo? É a diferença entre o que ele recebe e o que ele cede a cada ciclo. Se você contar apenas o tempo 3 do ciclo do motor, o trabalho é máximo e a variação de energia interna é igual ao trabalho? Me parece que não. Aí, Vitor, a gente vai ter que analisar no diagrama do ciclo, tá?
Aí tem que pegar o ciclo Otto, analisar em cima do diagrama. Me parece que o que você falou não é verdade. Professor, e quando ele dá as temperaturas das duas fontes? É o ciclo de Carnot, a gente vai chegar lá. Se o combustível é substituído, por que precisa de uma fonte fria para completar o ciclo? Eu preciso da fonte fria, Gustavo. Eu preciso da fonte fria se eu não tenho o que vai fazer o calor fluir para o motor, tá? É importante, você tem que ter sempre a fonte quente e a fonte fria, tá? Por exemplo, no motor do carro, a fonte fria é o sistema de refrigeração. Tem um radiador bem na frente do carro. Quando você bate o carro, né? Você bate lá, né? Imagina que você bateu no carro da frente, o carro da frente tem um engate, né? E o engate arregaçou a frente do teu carro. E aí o que aconteceu, né? A primeira coisa que vai destruir depois do para-choque é o radiador. Tá bem ali na frente está o radiador. E aí o radiador começa a vazar aquele líquido que está lá dentro. Mesmo que a batida não tenha comprometido o motor do carro, se comprometeu o radiador e começar a vazar o líquido, você não pode mais andar com o carro, tá? Ah, mas o motor está funcionando. Só que se você for andar com o carro sem o líquido de refrigeração, a temperatura do motor começa a aumentar. Se a temperatura da fonte fria começa a aumentar, você vai diminuir essa diferença entre essas duas temperaturas, comprometendo o desempenho do motor, tá? E, no limite, você pode atingir a temperatura de fusão dos materiais que constituem o motor, fazendo aquela clássica fala que todo mundo fala, né? Todo mundo diz, fundindo o motor, tá? Gente, beleza? Vamos então seguir para nossa máquina frigorífica? Posso mudar o slide? Beleza? Meu pai fez isso e derreteu o motor da Pajero. Pois é, Matheus. Agora você já pode explicar para ele, né? Por que você não pode sair com o carro, né? Com a fonte fria comprometida, tá? Muito bom. Gente, é assim, é natural ter dúvida, tá, gente? E eu acho que, além da minha explicação, muitas das dúvidas vocês vão acabar tirando fazendo exercício, tá? Então, vai continuar tendo dúvida, porque é muito teórica essa parada aqui. Vamos lá. Então, ó, eu falei para vocês que existe um ciclo, né? Eu posso colocar um diagrama PV para representar o ciclo termodinâmico do motor do carro, tá? Esse ciclo se chama ciclo Otto. Eu não fiz isso porque isso não cai na prova, tá? Então não vão ficar estudando o ciclo do motor do carro porque ele não cai na prova. Bom, vamos para a máquina frigorífica agora. Máquina frigorífica, o que ela faz? Ela recebe trabalho e vai transferir calor. Vamos entender isso. Então vamos lá. A máquina frigorífica, assim como a térmica, ela vai operar em ciclos. Opera em ciclos. E aí você vai ter aqui, ó, a fonte quente, né, vai ter uma temperatura T1, a fonte fria uma temperatura T2. Então, mesmo na nossa máquina frigorífica, mesmo na nossa geladeira, a gente vai ter um lugar onde a fonte é quente e vai ter um lugar onde a temperatura é baixa. Bom, o lugar onde a temperatura é baixa na geladeira tá fácil. É dentro do congelador, tá? Agora, e onde o lugar onde a temperatura é quente? Também tá fácil. É aquela parte de trás da geladeira, onde as pessoas penduram a roupa para secar. Que beleza, tá? Já já vou mostrar a geladeira. Então, a geladeira vai ter um lugar onde a temperatura é baixa e um lugar onde a temperatura é alta, tá? E aí, o que a geladeira vai fazer? Ela vai retirar calor da região fria, que é dentro da geladeira. A geladeira vai retirar calor de onde está frio e vai jogar calor para onde está quente, certo? Aí você vai falar, mas professor, não é espontâneo esse sentido. A gente sabe que o calor flui espontaneamente do quente para o frio. Então, como é que está indo do frio para o quente? Esse sentido não é espontâneo, é o que o Clausius falou. O calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. Então, para que haja essa transferência de calor do frio para o quente, dado que ela não é espontânea, né, a gente vai ter que injetar trabalho na nossa máquina. Tudo bem, gente? Então, a máquina frigorífica ela vai receber trabalho para que ocorra a transferência de calor do frio para o quente.
Então tá, então o que significa receber trabalho, tá? Vamos lá, quando o gás realiza trabalho, ele expande, beleza? E quando que o gás é comprimido? Quando alguém de fora está comprimindo o gás. E aí a gente fala que o elemento, né, que o meio externo comprimiu o gás, ou seja, que o meio externo realizou trabalho sobre o gás, tá? Então quando o gás recebe trabalho, é porque existe um elemento externo que está lá empurrando o pistão, comprimindo o gás, tá? Então, quando a gente fala que o gás recebe trabalho, é porque tem alguém comprimindo o gás. E aí vem a pergunta que não quer calar. Quem é que comprime? Ou melhor, complete a frase. Quem comprime é o? Quem comprime é o compressor. Tá? Então, toda a geladeira vai ter um compressor, tá? Então, o compressor vai ficar realizando trabalho sobre o gás. Como é que o compressor funciona? Ele é ligado na rede elétrica. Tua geladeira, você liga ela na rede elétrica, tá? Então, quem vai realizar trabalho sobre o gás, quando realiza-se trabalho sobre o gás tem o seu volume diminuído, ele é comprimido. Então, tem alguém para comprimir o gás. Quem comprime o gás? O compressor. O coração de toda máquina frigorífica é o compressor, tá? Então o coraçãozinho da sua geladeira é o compressor, o coraçãozinho do seu bebedouro é o compressor, o coraçãozinho do seu ar-condicionado é o compressor e é o que faz aquele barulhinho chato, tá? Você escuta a geladeira, começou a ligar lá, é o compressor, né? Atuando, tá bom? Muito bom, então vamos lá. E aí, ó, de novo, as máquinas elas operam em ciclos, elas operam em ciclos. E no ciclo, a variação da energia interna é zero. Então, de novo, o que entra tem que ser igual ao que sai. Na minha máquina frigorífica, o que está entrando? Q2 e trabalho. O que está saindo? Q1. Então, o que entra, trabalho mais o Q2, é igual ao que sai Q1, tá? Então, trabalho mais o Q2 é igual ao Q1. Agora vem a porcaria dos nossos sinais, né, que a gente viu nas aulas anteriores. No trabalho, como o gás está recebendo trabalho, né, o meio externo está realizando trabalho sobre o gás, vai ser uma compressão, o trabalho vai ser negativo, tá? E aí, ó, a máquina vai ceder calor para a fonte quente e o Q1 vai ser negativo. Então é ao contrário da térmica, né? Na térmica, o Q2 era negativo, eu botava módulo aqui. Tá? Aqui o trabalho e o Q1, que são negativos, eu boto o módulo neles. Aí eu vou falar assim para vocês, então, isolando o trabalho, a gente tem que o Q1, trabalho, é igual a Q1 menos o Q2. E aí, de novo, eu vou ter que ficar pensando quem é positivo, quem é negativo. Não, você vai colocar tudo em módulo, tá? Você vai colocar todos os números em módulo. Tudo bem, gente? Então, aqui é o trabalho do ciclo, Q1 é o calor que a máquina frigorífica rejeita para a fonte quente e o Q2 é o que ela retira da fonte fria, tá? Bom, vamos lá. Vamos pensar então no ar-condicionado. Imagina que você esteja aí numa sala, né, um quarto aí na sua casa e que tem o ar-condicionado, tá? Qual é a função do ar-condicionado? Por exemplo, aqui onde eu tô, né, tem um ar-condicionado, tá, gente? E aí ele vai retirar calor aqui deste quarto, deste meu escritório, né, que tá friozinho e vai jogar calor lá para fora que tá quentinho. Então, a nossa geladeira, o nosso ar-condicionado, ele retira calor de onde está frio e joga calor para onde está quente. Tá. Só que isso não é espontâneo, né? Então, isso vai às custas do trabalho realizado pelo gás e, portanto, eu preciso do compressor para comprimir o gás e o compressor está ligado na rede elétrica. Vamos supor que num ciclo, né, o ar-condicionado ou a geladeira consiga retirar 600 joules de calor da fonte fria, tá? E aí ela jogue 700 joules de calor para a fonte quente, tá? Então retirou 600 daqui, jogou 700 para lá. Pergunto, quanto que é o trabalho? Olha a formulinha, o trabalho é Q1 menos o Q2, tudo em módulo. Quem que é o Q1? 700. Quem que é o Q2? 600. Então, o trabalho, 700 menos 600. Trabalho, Q1, 700, menos o Q2, 600, tudo em módulo. Então, esse trabalho vai dar 100. Beleza? Então, essa formulinha, de novo, gente, ela é muito importante.
e ela vale tanto para a máquina térmica quanto para frigorífica. Ponha sempre todos os números aqui em módulo, que ela vai funcionar direitinho, tanto para térmica quanto para frigorífica. Bom, na máquina frigorífica, né, o que a gente calcula, na verdade, não é rendimento. O que a gente calcula é eficiência. Tá? Rendimento é expresso em porcentagem e é um número menor que 100%. A eficiência ela é um número geralmente maior que 1. Então eu não vou expressá-la em porcentagem, tá? Não faz sentido falar em porcentagem para eficiência. Então a eficiência é um número que meio que me dá a qualidade da máquina frigorífica, tá? Ele é um número adimensional, normalmente maior que 1, né? Que me dá a qualidade na máquina frigorífica. Quanto maior a eficiência, melhor é a máquina frigorífica, tá? Como é que a gente vai calcular essa eficiência? Basicamente, a gente vai fazer o benefício dividido pelo custo. Essa eficiência aqui também, alguns autores chamam ela de coeficiente de desempenho da máquina frigorífica. Basicamente, é o benefício pelo custo. Tá bom. Então, o que você quer, por exemplo, na tua geladeira? A tua geladeira ela é tanto melhor quanto mais calor você conseguir tirar de dentro dela que está friozinho, né? Então é tanto melhor quanto maior for o calor que você retirar da fonte fria. Então a tua eficiência é tanto maior quanto maior for o Q2, tá? Ela é tanto melhor quanto mais calor você conseguir retirar da fonte fria, tá? Agora, como é que ela retira calor da fonte fria? Porque o calor não vai espontaneamente do frio para o quente. Como é que ela consegue retirar calor da fonte fria? Né? Ela faz isso às custas do trabalho, tá? Então, a eficiência da máquina é tanto melhor, quanto mais calor ela conseguir retirar da fonte fria, portanto, quanto maior for o Q2, e quanto menos trabalho precisar para fazer isso. Então, quanto menor for o trabalho, tá? Então, a eficiência da máquina frigorífica é o calor que ela retira da fonte fria, dividido pelo trabalho no ciclo. Beleza? Ponha tudo em módulo. Tudo bem? Então, no meu exemplo, quem é o Q2? No meu exemplo, Q2 é 600, tá? E o trabalho é 100, então vai ficar 600 sobre 100, tá? Então, a eficiência vai dar 6. Valores típicos de eficiência de geladeira doméstica, 6, tá? Por isso que eu coloquei os números aí para dar 6. Normalmente, uma geladeira doméstica, ela tem uma eficiência igual a 6. Normalmente, ar-condicionado tem uma eficiência em torno de 4. Beleza? Então, vamos entender aqui, ó, a nossa geladeira, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa geladeira. Então tá. Então a geladeira, ela é uma máquina frigorífica, tá? Ou seja, tem um gás que circula por dentro dessa tubulação aqui, tá? Então o que você está vendo aqui é a tubulação que percorre, né, a geladeira. Então tem um gás que percorre por dentro dessa tubulação. Essa parte aqui ela fica na parte de trás da geladeira, você consegue ver, né, onde normalmente se pendura o tênis para secar, que beleza, né? E aí a tubulação segue para dentro da geladeira, tá? Aí ela passa pelo congelador, tal, depois vem para cá, passa pelo compressor e assim vai. Então, gente, tem um gás que sofre uma transformação cíclica, né, ao percorrer esse circuitinho, né, nessa tubulação dentro da geladeira. Esse gás, ele não sai para fora, tá? A gente não inala esse gás, tá? Esse gás ele fica preso, né, o tempo todo dentro dessa tubulação, tá? Então o gás fica passando aqui, sofre uma transformação cíclica ao percorrer essa tubulação aqui. E esse gás não sai dessa tubulação, tá? Ele fica preso lá dentro da geladeira, a gente não inala esse gás. Antigamente esse gás era o gás freon, tá? Mas eles trocaram o gás, agora não é mais o gás freon, porque o gás freon ele comprometia a camada de ozônio da Terra. Então quando os caras jogavam a geladeira fora lá, e o cara lá no ferro velho ia lá, pegava, martelava lá e deixava o gás escapar, né? Isso ia lá danificar a camada de ozônio. Tá. Então existe um ciclo que descreve as transformações gasosas que o gás sofre ao percorrer aqui a geladeira. Esse ciclo, né, a gente também não vai ver, tá? Não cai na prova o ciclo
refrigerador da geladeira, não cai na prova, a gente não vai ver. Eu só vou te dar uma ideia de como que a geladeira consegue resfriar, tá? Então, olha só. Nesse ciclo que eu falei para vocês, que a gente não vai estudar porque não cai na prova, esse ciclo tem algumas transformações e dentre essas transformações, duas delas são transformações adiabáticas. Então vamos lembrar a aula passada, como é que era a transformação adiabática? Na adiabática, quando o gás expande, ele esfria. Quando o gás é comprimido, ele aquece. Então lembra, na adiabática, expande, esfria, e na adiabática, quando ele é comprimido, ele aquece. Então presta atenção. No compressor, que está ligado na rede elétrica, né, o compressor funciona aos custos de energia elétrica, o compressor vai comprimir o gás. E essa compressão eu estou falando para vocês que ela é adiabática, tá? Então quando o gás comprime, quando o compressor comprime o gás adiabaticamente, ele é comprimido e aquece. Então o gás segue pela tubulação aqui aquecido e aí ele começa a perder um pouco de calor para a atmosfera, né, ali na parte de trás. Por isso que aquela parte de trás é quentinha, tá? Porque o gás aqui está aquecido. Aí o gás vai passar por um tubo capilar, também chamado de válvula de expansão, tá? E aí quando o gás passar por essa, porque ele está comprimido, e aí quando ele passa pela válvula de expansão, permite que ele expanda. E essa expansão é adiabática também. E na adiabática, quando ele expande, ele esfria. O gás, ao passar pela válvula de expansão aqui, ele expande e esfria, esfriando tanto que ele fica uma temperatura bem abaixo da temperatura das coisas que você coloca no congelador, tá? Então, a temperatura aqui fica bem negativa, beleza? E aí, com isso, como está uma temperatura bem abaixo de zero aqui, ó, aí vai depender do teu congelador, tá? Menos 8, menos 10, vai depender do teu congelador, da tua geladeira. Mas vai ficar a temperatura bem abaixo aqui, com isso vai estar bem friozinho o gás, ele vai conseguir retirar calor dos alimentos que você colocou lá no congelador, tá? E aí o gás, né, ele vai receber calor dos alimentos e vai dar uma aquecida, tal. Aí ele vai voltar para o compressor e no compressor ele é novamente comprimido. E aí ele aquece pra caramba, tá? Aí ele aquece, comprime, aquece, tá? Passa aqui, passa pela válvula de expansão, expande e esfria, tá? Então olha só, dentro do congelador ele expande e esfria, retirando o calor dos alimentos. E aqui fora, na parte de trás, né, ele é comprimido e aquece. Então com isso, ele consegue retirar calor de dentro da geladeira e jogar calor lá para trás, né, para o ambiente, para fora da geladeira, tá? Então, é essa a ideia, né? O gás, ao sofrer a transformação cíclica, né, ele expande e esfria dentro da geladeira, retirando o calor das coisas que estão lá dentro, né? E é comprimido e aquece na parte de trás, na parte de fora da geladeira. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Aí, ó, vamos supor, você está lá estudando para a prova do vestibular, né? Janeirão, tal, para a segunda fase. Sua família desceu para a praia, você está na casa de praia, sua família foi para a praia botar o pé na areia, mas você ficou na casa de praia estudando, tá? Puta, num calor você tem a brilhante ideia de usar a sua geladeira como ar-condicionado. Aí você posiciona os seus estudos na mesa da cozinha, abre a porta da geladeira. Na hora que abrir a porta da geladeira, vai ver aquele arzinho frio que estava dentro da geladeira para cima de vocês. Vai falar, que gostoso, que beleza. Mas com o passar do tempo, a tua ideia foi boa? Com o passar do tempo, é legal a gente usar a geladeira como ar-condicionado? O que a geladeira faz? Ela retira calor ali de dentro. Olha lá, ela retira calor da fonte fria. A fonte fria está aqui no congelador, tá? Essa peça aqui chamada evaporador, dentro do congelador, tá? E a fonte quente da geladeira é essa parte aqui de trás, beleza? Então a geladeira, ela retira calor lá de dentro e joga calor aqui para fora, tá? Muito bem. Quando você abriu a porta da geladeira, a geladeira passa a retirar calor do ar da cozinha, concorda comigo? Porque a porta está aberta. Então pela frente, ela retira calor do ar da cozinha e joga calor lá para trás da geladeira pro ar da cozinha. Então, pela frente, ela retira calor do ar da cozinha e por trás ela joga calor para o ar da cozinha. Só que é pior do que você está imaginando, porque ela retira Q2 e joga lá para trás Q1. E Q1 é maior que Q2.
Ou seja, a cada ciclo, se ela retirar, por exemplo, 600, ela está jogando lá para trás da cozinha, para o ar da cozinha, 700. Como a porta da geladeira está aberta, ela está retirando 600 joules de calor do ar da cozinha e está jogando 700 para o ar da cozinha. Com o passar do tempo, o ar da cozinha vai aquecer. Beleza? Então não é uma boa ideia usar a geladeira como ar-condicionado. Beleza? Beleza. Mas por que o ar-condicionado funciona então? Né? Por que o ar-condicionado funciona? O ar-condicionado funciona porque aqui eu tenho um ar-condicionado aqui, né? Então ele vai retirar calor daqui e ele vai jogar calor para o lado de lá da parede. E a parede isola termicamente. Se você parar para pensar no ar-condicionado, né? A fonte quente do ar-condicionado, que é o compressor, fica do lado de lá da parede. Tá certo? Então vai retirar calor daqui, vai jogar calor para o lado de lá da parede. Joga Q1, né? Que é mais do que retira, que é o Q2. Beleza, mas joga para lá da parede, tá? Então vai funcionar porque, apesar da máquina frigorífica jogar mais calor para fora do que retira, ela joga calor para o lado de lá da parede e a parede vai isolar termicamente, tá? Então, ó, quando você vê lá aquela propaganda ar-condicionado portátil, você não fica meio em dúvida, né? Pensa comigo. Se o cara falar para mim que o ar-condicionado ele é portátil, se ele é portátil, eu posso colocar ele bem no meio da sala, tá? E aí o que o ar-condicionado vai fazer? Ele vai retirar calor, né, da fonte fria e jogar calor para a fonte quente, tá? Ele vai retirar calor pela frente, né, dele, ele retira calor, joga calor lá para trás. Mas se você colocou ele no meio da sala, ele está retirando o calor do ar da sala e jogando calor para o ar da sala. Tem alguma coisa estranha, né? Então quando você vê a propaganda que o cara colocou lá o ar-condicionado portátil bem no meio da sala, você fala, que coisa estranha, né? Qual é a verdade que está aqui por trás? A verdade é que para jogar calor para o lado de lá da parede, você precisa de um duto. E em nenhum momento eles mostram esse duto na propaganda. Já reparou, gente? Em nenhum momento eles mostram esse duto, tá? Então, opa, então aqui está o ar-condicionado portátil, né? Ele retira calor pela frente e joga calor para trás, mas é isso aqui, ó. Isso aqui foi uma foto que eu tirei da propaganda. Eles não mostram o duto. Para que ele funcione, já que ele é uma máquina frigorífica, a frigorífica retira calor da fonte fria, joga para quente e joga mais do que retira, tá? Então, para que ele funcionar, tem que jogar para lá da parede. E para jogar para lá da parede, tem que ter um duto. E na propaganda, eles não mostram esse duto, tá? E aí, se você comprar, né, falar, que legal esse ar-condicionado e tal, na hora que você for instalar, você vai falar, tem esse duto aqui, eu não sabia disso. Tem que estudar um pouquinho de termodinâmica. Beleza, gente? Tá claro até aqui? Beleza? O que o compressor faz? O compressor, ele comprime o gás, tá? E na hora que ele comprime, ele é aquecido, aí na hora que ele passa pela válvula de expansão, ele expande e esfria. Então o gás expande e esfria dentro da geladeira, é comprimido e aquece fora da geladeira. Com isso ele consegue retirar calor de dentro e jogar calor para fora. Beleza? Ó, muito bem. E mais... Então ocorre compressão para retirar calor da fonte fria. Na verdade, ocorre a compressão para você comprimir o gás, tá? Porque aonde retira calor da fonte fria? É na expansão. É na hora que o gás expande que ele esfria. Só que depois que ele passou aqui pelo refrigerador, ele vai seguir aqui de volta pela tubulação, ele está expandido. Como é que eu vou expandir ele de novo? Tem que comprimir primeiro, tá? Então eu preciso do compressor para que eu possa comprimir o gás, para que ele comprimido, depois que ele passe pela válvula de expansão, ele possa expandir novamente e aí sofrer várias transformações cíclicas. Tudo bem, gente? Muito bom. Então, ó, para terminar a aulinha, deixa eu falar só mais uma coisa e depois eu abro para as perguntas finais, tá? Vamos lá. E aí, o grande ciclo que a gente vai... Então, veja, eu não mostrei para você como é que é o ciclo do motor do carro, porque não cai para nós. Também não mostrei para vocês como é que é o ciclo do gás dentro da geladeira, também não cai para nós. O único ciclo que pode cair é o tal do ciclo de Carnot, tá?
Então, quando os caras fizeram as máquinas térmicas, né? Por exemplo, a locomotiva a vapor, quando colocou a locomotiva para funcionar, beleza, a gente tem a locomotiva funcionando. Só que o rendimento era muito baixo. Numa locomotiva a vapor, o rendimento é 8%. 8%. Você tem noção? Locomotiva a vapor funciona por lenha, né? Carvão. Você joga lenha, joga carvão na fornalha para ele queimar. Aí ele vai gerar calor, né? Para aí a água vai vaporizar, aí você vai ter o vapor, tá? Então, por exemplo, de 100 kg de carvão ou de lenha que você jogue lá para queimar, para produzir movimento, desses 100 kg, apenas 8 kg vão efetivamente virar movimento da locomotiva. Os outros 92 são desperdiçados para a fonte fria, tá? E aí o que os engenheiros da época fizeram? Poxa, se a máquina funciona, beleza, mas o rendimento é muito baixo, a gente gasta muito combustível, né, muita lenha, tem que botar muita lenha para queimar, para fazer a locomotiva funcionar. Será que se a gente não mudar a substância de operação, se a gente não trocar, por exemplo, o vapor por um outro tipo de gás, será que não vai melhorar? Então era isso que os engenheiros da época tentavam fazer, tá? Mas teve um jovem engenheiro francês chamado Nicolas Léonard Sadi Carnot, resolveu fazer estudos teóricos a respeito, né, das transformações gasosas e chegou à brilhante conclusão de que o rendimento máximo de uma máquina térmica não dependia do tipo do gás, não dependia da substância de operação, dependia apenas das temperaturas, tá? E esse ciclo que ele estudou, depois que ele morreu, recebeu o seu nome, ciclo de Carnot. Então, o que é que você tem que saber de ciclo de Carnot? É o ciclo que tem o maior rendimento possível, e esse maior rendimento do ciclo de Carnot, que é o maior rendimento possível, ele é inferior a 100%. Ou seja, o ciclo de Carnot não contradiz a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei fala, não tem rendimento 100%. E aí o Carnot fala, beleza, o rendimento nunca vai ser 100%, e o máximo rendimento é dado por esse ciclo que depois levou o seu nome. O que mais você tem que saber? Como que é o ciclo, tá? Então, o ciclo de Carnot, ele opera entre duas isotermas, em que as isotermas são as isotermas das fontes, né? A temperatura T1, fonte quente, e a temperatura T2, a fonte fria, tá? E duas adiabáticas. Então, o ciclo opera entre duas isotermas e duas adiabáticas. Muito bom. Então, de A para B. De A para B, o gás está expandindo, concorda comigo? Em A, o volume é VA, em B, o volume é VB. Alô, som. Voltou? Voltou? Então, o ciclo de Carnot dizia o seguinte, tá? O ciclo de Carnot, deixa eu voltar aqui. O ciclo de Carnot, o que você tem que saber? É o ciclo teórico, ele tem o maior rendimento possível, e esse rendimento é inferior a 100%. Ele opera entre duas isotermas, que são as isotermas das temperaturas das fontes, né? T1, fonte quente, e T2, a fonte fria. Opera entre duas isotermas e duas adiabáticas, tá? Então, como que é o ciclo de Carnot? De A para B, o gás está expandindo, né? Em A o volume é VA, em B o volume é VB, de A para B é uma expansão percorrendo a isoterma. Então, uma expansão isotérmica. De A para B é uma expansão isotérmica. Na isotérmica, vimos na aula passada, né, que o calor é igual ao trabalho. Como é uma expansão, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo e o calor é igual, o calor é positivo também. E quando o calor é positivo, o gás recebe calor, tá? Então, o gás, eu falei aqui, o sistema é o gás, tá? O sistema se refere ao gás. O gás recebe calor. É nessa transformação AB que o gás recebe calor. Na transformação de B para C, é uma expansão também, o volume está aumentando, só que está percorrendo uma adiabática, tá? Na adiabática, a gente viu, quando o gás expande, o trabalho é positivo, né? Com um menos na frente dá um ΔU negativo. Implica que o gás esfria, tá? Então, na expansão adiabática, o gás expande e esfria. De C para D é uma compressão, percorrendo a isotérmica, é uma compressão isotérmica, né? Na isotérmica, o calor é igual ao trabalho. Como é a compressão, o trabalho é negativo, então o calor vai ser negativo também. Beleza? E se o calor é negativo, o gás está perdendo calor, tá?
Então o gás perde calor nessa transformação CD. É aqui que ele cede calor para a fonte fria. E fechando o ciclo de D para A é uma compressão, percorrendo a isoterma, uma compressão isotérmica. Tá? E aí o gás é comprimido e aquece. Então o que você tem que saber? As 4 transformações do Carnot. Tá? Como que é o ciclo de Carnot? É uma expansão isotérmica, seguida de uma expansão adiabática, seguida de uma compressão isotérmica, seguida de uma compressão adiabática. Então isso você tem que saber, tá? Como que é o ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot, vale a seguinte relação. Essa relação não dá para eu provar para vocês, que envolve matemática superior, tá? O Carnot provou no ciclo dele que vale essa relação. Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Lembra quando a gente calculou o rendimento na máquina térmica? Como é que era o rendimento da máquina térmica? Eram 2 formulinhas, né? Uma formulinha era assim, o rendimento igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Lembra disso? Só que no Carnot eu posso trocar. Q2 sobre Q1 eu posso colocar T2 sobre T1. Então como é que fica o rendimento máximo? 1 menos T2 sobre T1. Tá? E essa, gente, é a grande conclusão que o Carnot chega. O rendimento máximo, ele não depende do tipo do gás, ele depende apenas das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Então é muito fácil calcular o rendimento máximo. Então quando o exercício perguntar para você, calcule o rendimento máximo de uma máquina térmica, ele não precisa falar que é de Carnot, você já sabe que o rendimento máximo é dado pelo ciclo de Carnot. Aí ele vai te dar 2 temperaturas, você passe as temperaturas para Kelvin, põe a temperatura menor em cima, põe a menor embaixo e calcule o rendimento que deu. Tudo bem? Por exemplo, imagina que a temperatura de uma fonte fria é 300 kelvins e da fonte quente é 600. Então você põe 300 dividido por 600 e dá meio, 1 menos meio, meio, rendimento 50%. Tá? Então quando ele perguntar para você o rendimento máximo, ele vai te dar 2 temperaturas, passe para Kelvin, coloque aqui e facilmente você consegue calcular esse rendimento máximo. Então, ó, vamos lá. Fechando, hein, gente? No rendimento do ciclo de Carnot, o rendimento do ciclo de Carnot não depende da natureza do gás, depende apenas das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Dos motores térmicos que operam entre as mesmas fontes, nenhum deles tem rendimento maior que o de Carnot. Tá? Então, dadas as 2 temperaturas, o rendimento máximo é o rendimento do ciclo de Carnot. Tudo bem, gente? E olha que interessante. Se eu colocar 0 Kelvin aqui, ó, na temperatura da fonte fria, vamos colocar 0. Se eu colocar 0, 0 dividido por T1 dá 0. 1 menos 0, 1. Rendimento 100%. Se eu coloco 0 Kelvin na fonte fria, na temperatura da fonte fria, o rendimento vai dar 100%. Pode ter rendimento 100%? Não, de acordo com a segunda lei, não. Ah, então se não pode ter rendimento 100%, então não dá para atingir o 0 Kelvin. Beleza? Eu provo para vocês que o 0 Kelvin é inatingível através do ciclo de Carnot. Se você colocar 0 Kelvin, o rendimento dá 100. Pode ter rendimento 100? Não, então não dá para atingir o 0 Kelvin. E isso constitui a terceira lei da termodinâmica. O zero absoluto seria a temperatura da fonte fria de uma máquina de Carnot de rendimento 100%. Como tal rendimento é impossível, o zero absoluto é inatingível através de um número finito de operações. Tá? Ser inatingível através de um número finito de operações significa ser inatingível na prática. Tá? Então, para terminar, as leis da termodinâmica. Vimos o primeiro dia de aula, tá? A lei 0. Se 2 corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, os 3 estão em equilíbrio térmico entre si. Primeira lei da termodinâmica, semana passada. Conservação de energia. Delta U é calor menos o trabalho. Segunda lei, vimos hoje. Kelvin Planck. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta todo o calor em trabalho. E Clausius, o calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente. E aí eu falei para vocês, ó, esses 2 enunciados são a mesma coisa. Por quê? O Kelvin está olhando para a térmica, o Clausius está olhando para a frigorífica. Prega a frigorífica, inverta as 3 setinhas. Se eu inverter as 3 setinhas, aqui, ó, essas 3 setas da frigorífica, não vira térmica?
Então a frigorífica é a térmica operando ao contrário. Se faz sentido o enunciado de Kelvin Planck para a térmica e faz sentido o enunciado de Clausius para a frigorífica, e a térmica é a frigorífica ao contrário, esses dois enunciados são a mesma coisa. E a última lei, o 0 Kelvin é inatingível na prática. Beleza, gente? Então temos muita informaçãozinha, tá? Muita informaçãozinha, tá? E aí você precisa estudar. Ó, para casa, eu já vou abrir perguntas, tá? Para casa, vocês vão fazer isso aqui, ó. As duas listas estão já no seu HD, tá? Essa lista número 2 são 11 exercícios, dos quais metade é teórico, então você resolve rapidinho, tá? E aqui, a lista número 3 é um exercício só, mas ele é muito importante. Então, quando você pegar a lista número 3, vai aparecer assim lá no começo, exercício resolvido. Aí você vai falar, ah, legal, né? O professor resolveu um exercício aqui. Beleza. Beleza nada. Atrás tem um proposto. Então, eu resolvo um de modelo e atrás tem um exercício proposto que você tem que fazer, tá? Como é muita coisa para calcular, você vai calcular tudo que dá para calcular no ciclo, eu fiz um exercício modelo para você seguir, né, para você usar como roteiro. Gente, esse exercício dessa lista número 3, ele é fundamental para você entender ciclo, tá? Faça ele, você vai fazer ele uma vez na vida, você vai entender como que é um ciclo, tá? E aí, muitas das dúvidas que vocês tiveram na aula de hoje vão sanar, né, através da resolução desse exercício aqui, tá? A lista 2, ela tem resposta e tem a resolução em vídeo também, e qualquer outra dúvida você vai mandar para mim. Beleza? Muito bem, então para terminar as perguntinhas aí, ó. O ciclo de Carnot só gira no sentido horário? Só é válido para as máquinas térmicas? Não, Júlia, ele pode girar no sentido anti-horário e aí valeria para a frigorífica, tá? O ciclo de Carnot é um ciclo reversível, beleza? Mas nunca vi cair ele no sentido anti-horário, tá? Então, nas provas cai no sentido horário, apesar de que ele funciona para a frigorífica também. Tem como voltar no slide que tem o gráfico do ciclo de Carnot? Tem. Vou voltar aqui, tá, gente? Então, no ciclo de Carnot... Opa! Aqui. Ah, o pessoal que está pedindo para dar um print aí nos slides, gente, se liga, tá? Eu